Bom dia, é um privilégio estar com vocês aqui hoje, tá? Eu vou falar um pouco de como Celebrando a Recuperação surgiu e como ele chegou até a nossa igreja, a Igreja Batista Atitude. Bom, vamos lá. O Celebrando a Recuperação, ele começou no ano de 91, nos Estados Unidos. Mas antes disso eu queria falar o seguinte: a importância, do Celebrando na vida de tantas pessoas pelo mundo, nesses 24 anos de existência, vidas transformadas pelo mundo inteiro, e hoje nós estamos tendo o privilégio de, na nossa igreja, a gente poder estar começando a receber essa bênção nas nossas vidas. E a Bíblia nos diz o seguinte: todos pecaram, faz parte da natureza humana. Isso inclui a mim, inclui a cada um de vocês que estão aqui, e significa que todos nós cometemos erros e falhas, e significa que já ferimos e fomos feridos, e finalmente significa que todos precisam de arrependimento e recuperação. E o crescimento em Cristo significa exatamente isso. Jesus já nos perdoou dos nossos pecados, mas nós precisamos buscar a cura das consequências dos nossos pecados. Celebrando a Recuperação não é um programa para minorias, para excluídos, aquele povinho esquisito que fica lá escondido na igreja. Não é isso não, tá? Ele mas sim para todos, porque todos pecaram. Todos feriram, todos foram feridos e todos precisam de arrependimento e recuperação. É igual aquela ferida nas costas que a gente teve, que a gente não está vendo a cicatriz, mas ela existe, né? A gente já foi ferido, a cicatriz está aqui, mas a gente não quer olhar para ela, está nas costas, deixa ela quieta ali. Mas para a nossa cura completa, a gente precisa saber que essa cicatriz passou ali. Vocês já devem ter escutado a expressão que o tempo cura tudo, mas isso não é verdade. O tempo não cura as feridas, pelo contrário, ele só torna as piores. Se não tratarmos nossas feridas, nossos traumas, nossos maus hábitos, nossos vícios, eles vão infeccionar a nossa alma. O tempo faz com que aquele problema que eu nego ter só piore. Quantas vezes a gente está naquele dia mal, aborrecido, triste, e alguém percebe, os mais próximos da gente percebem: vem cá, não, está tudo bem, não, estava pensando, estava com o pensamento longe. Então, quanto mais a gente negar, pior vai ser a cura, mais tempo vai levar a cura dessa nossa ferida. Para Jesus, todas as escolhas são pessoais, e para o Celebrando a Recuperação também. Quem há uma semana tinha certeza que ia estar aqui hoje? Quem ontem tinha certeza que ia estar aqui hoje? Quem hoje tinha certeza que ia vir para cá? Agora, vocês tenham certeza que Jesus já tinha certeza há muito tempo, muito antes do Celebrando ser divulgado aqui na igreja, que vocês estariam aqui hoje. Jesus tem preparado para vocês, através desse ministério, a cura na vida de vocês e de muitos, porque é para isso que ele disse que nós viemos, não para ser servidos, mas para servir. Mas como o pastor Leandro falou, primeiro vamos cuidar de nós, para que a gente possa estar pleno para cuidar dos outros, tá? Assim surgiu o Celebrando, como um programa bíblico e equilibrado, que nos ajuda a superar os nossos traumas, maus hábitos e vícios. Um programa baseado na palavra de Jesus, em vez de experiências e teorias psicológicas, tornando Celebrando a Recuperação único e o mais eficaz em nos ajudar a mudar. Então a cura, ela vai nos levar a uma mudança. Tá? A gente vai ver ao longo do Celebrando
que, na maior parte das vezes, nós vivemos uma insanidade. Todo mundo sabe o que é ser insano? Insanidade é você tentar as mesmas coisas, fazendo da mesma maneira, querendo um resultado diferente. Isso é insanidade. Então, a partir do momento que você decide mudar e age de maneira diferente, você recupera a sua sanidade. Tá? Pois o Espírito Santo transforma a nossa vida pecaminosa em uma vida de crescimento na maturidade cristã. Juninho, bota o Rick Warren para mim, por favor. Esse é o pastor Rick Warren. Como ele diz, né, Deus nunca desperdiça uma ferida. Vamos conhecer um pouco desse pastor e de sua igreja, pois lá começou o Celebrando a Recuperação. Rick Warren é o fundador da igreja Saddleback, em Lake Forest, na Califórnia, e autor do best-seller Uma Vida com Propósitos, que pré-vendeu, ou seja, antes do lançamento desse livro, ele vendeu aproximadamente 500 mil cópias. E até hoje já foram vendidos mais de 25 milhões de cópias. Hoje na Califórnia são 10 igrejas, mais uma na Alemanha, uma na Argentina, Hong Kong, Filipinas e África. Ele e sua esposa Kay deram início à igreja na sua própria casa em janeiro de 1980, com apenas uma família. Hoje em dia são mais de 50 mil membros. Essa é a igreja Saddleback, uma delas, né? Rick Warren considera o Celebrando a Recuperação diferente de qualquer outro programa. Primeiro, Celebrando a Recuperação é baseado na Bíblia. Então, outros grupos de apoio, eles trabalham o físico e o psicológico, mas não tratam o principal, que é o espiritual. Nossas feridas não atingem somente o nosso físico ou o nosso psicológico. Ele atinge o espiritual e nos afasta de Deus. Então a gente precisa curar isso também. O Celebrando a Recuperação, ele olha para frente. Ele não olha mais para o teu passado. Você não vai remexer em feridas, em coisas que só te puxam para trás. Jesus já nos perdoou dos nossos pecados. Somos nova criatura. Daqui para frente, somos novos em Cristo. Então, daqui para frente, a gente olha para frente. O que eu quero ser? Né? Celebrando a Recuperação enfatiza a responsabilidade pessoal. Outra coisa que a gente vai aprender. Hoje vocês vão ouvir muita a gente falando na primeira pessoa do plural. Eu vou falar muito nós aqui. Mas no Celebrando nós falamos eu. Primeira pessoa. Eu tenho que ser responsável por mim, pelas minhas atitudes, pelas minhas escolhas. E o Celebrando, ele enfatiza muito isso, a responsabilidade pessoal. A gente parar de pôr nos outros as culpas das nossas decisões erradas, dos nossos erros. E com isso encarar também as consequências do que a gente faz. O Celebrando a Recuperação enfatiza o compromisso espiritual com Jesus. Desafia a entrega e a confiança em Jesus. É o que a gente, como cristão, busca no nosso dia a dia. Pegar o nosso controle remoto, que a gente muda, não, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, e entregar com confiança na mão de Jesus. E o Celebrando, ele vai nessa mesma direção. Tá? O Celebrando a Recuperação utiliza a verdade bíblica de que precisamos uns dos outros para crescer espiritualmente e emocionalmente. Não podemos nos curar sozinhos. Aquela, eu vou ficar quieto no meu canto, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou, não existe. Sozinhos nós não vamos nos curar. E como nós já ouvimos, né, já passamos inclusive por uma campanha na nossa igreja, juntos somos melhores, né? Celebrando a Recuperação destina-se a todos os tipos de traumas, maus hábitos e vícios,
não trabalhe especificamente uma área somente da minha vida. Tá? Então, por exemplo, como eu falei, eu sou um filho de Deus, e isso, como pastor, a pregação dele foi perfeita. É a minha ligação íntima com Deus, em recuperação de codependência emocional, depressão e ansiedade. Em cada ciclo do Celebrando que eu vou passando, eu escolho o que eu quero tratar. Eu tenho mais áreas da minha vida que me incomodam, mas essas 3 são as que eu estou buscando a recuperação agora. Tá? O Celebrando a Recuperação produz ministros leigos. O que é isso? É o que o pastor falou também. A gente vai receber, a gente vai se tratar, a gente vai se curar e vamos fazer o mandamento de Jesus, vamos servir, né? Surpreendentes, 42% das pessoas que passam pelo Celebrando a Recuperação passam a usar os seus dons e talentos para servir ao Senhor. Então, vocês vão ver depois, dentro do programa de 12 passos, né, que o 12º passo é um passo que a gente vai seguir para o resto da vida, que é o servir. Né? Bom, aí o pastor Rick Warren tinha lá a igreja dele, correndo tudo bem, aí chega um maluco para ele e fala: aí, eu tenho um programa de recuperação para apresentar para o senhor. Bota aí o John Baker para mim. Esse é o pastor John Baker. Vou falar um pouquinho dele. John Baker cresceu em um lar cristão em uma pequena cidade em Illinois, mais ou menos 10 mil habitantes. Seus pais eram membros de uma pequena igreja batista. John Baker aceitou Cristo aos 13 anos de idade. Até aqui uma vida normal de quem nasce na igreja. Mas tinha um problema, tinha que ser melhor que em tudo. Apesar de não se sentir bom o suficiente para seus pais, amigos, namoradas ou qualquer um. E se não era bom bastante para os outros, imagina para Deus. Uma combinação perfeita de baixa estima com o maior ego do mundo. Lutava contra o chamado de Deus por não se julgar digno, e com isso descobriu o álcool na faculdade, onde achou pela primeira vez que realmente era alguém. Serviu como piloto na guerra do Vietnã, onde curava suas ressacas tomando doses duplas de oxigênio puro. Ele descobriu que tomar oxigênio puro curava as ressacas, né? Então ele fazia a festa. Enchia a cara num dia, no outro dia mandava oxigênio para poder ficar pronto. Tornou-se um grande executivo, chegando a vice-presidente de vendas e marketing de 2 grandes companhias de alimentos aos 30 anos de idade. Fez seu MBA, quanto mais trabalhava, mais bebia, e mais trabalhava, e mais bebia, e mais trabalhava, e mais bebia. O chamado alcoólatra funcional. O alcoólatra funcional é aquele que ele faz toda a besteira do mundo, mas no dia seguinte ele está no trabalho dele, vivendo a vida dele profissional normal. Como tem outros que não são os funcionais, que realmente largam tudo. Não via nada demais sair do trabalho e tomar uma dose para relaxar. Levava o filho para o treino, saía, ia tomar uma dose para comemorar. Participar da igreja tornou-se menos importante na proporção direta do aumento do seu alcoolismo. E segundo ele mesmo, virei as costas completamente para Deus. Cheryl, sua esposa, confrontou-lhe e disse: ou iria com ela a uma terapia de casal, ou ele sairia de casa. Adivinha o que ele fez? Saiu de casa. Depois de certo tempo, viu-se morrendo fisicamente, emocionalmente, mentalmente e o pior, espiritualmente. Sua vida estava fora de controle. Havia criado seu próprio inferno. Estava no fundo do poço. As consequências das nossas decisões, como falei no início. Certa manhã acordou com a clara convicção que não podia beber mais. Ingressou no AA, nos Alcoólicos Anônimos, e frequentando o grupo de 12 passos. Mais de 90 grupos em 90 dias. Ou seja, ele ia mais de um grupo por dia.
E assim começou a sua recuperação do álcool. Mas Deus ainda não estava em seus planos. Deus nunca o impediu de cometer os seus erros. Ele não mete o pé na porta, né? Deus espera você buscá-lo. Ele não se intromete se não quisermos. Sua esposa e seus filhos começaram a frequentar a igreja de Saddleback. E um dia que ele foi visitar os filhos convidaram ele para ir a um culto com eles. E para surpresa de todo mundo, ele aceitou. Ele já vinha fazendo a sua recuperação pelos 12 passos. E aí ele começou a frequentar a igreja, e aí ele se acertou suas contas com Deus, e deu essa doideira nele: pastor, eu tenho um projeto aí para recuperação. E o pastor Rick Warren esperando a folhinha: ele vai trazer uma folhinha, eu olho, a gente vê o que faz. Ele apresentou um projeto de 13 páginas. E a única coisa, em 91, quando o John Baker apresentou para o pastor Rick Warren esse projeto, esboçando o que ele imaginava do Celebrando a Recuperação, o pastor Rick Warren só disse uma coisa: muito bem, John, faça-o. E aí começou o Celebrando a Recuperação há 24 anos atrás. Bom, mas aí o que isso tem a ver, de hoje estar chegando aqui na nossa igreja? Aí vem um pouquinho do meu testemunho. Em 2011 eu conheci a IBC Barra. Eu sempre fui um cristão, mas eu era católico, frequentador, participante, ativo. E em 2011 eu conheci, através do Vida Vitoriosa, eu queria fazer um retiro. Quero fazer um retiro, quero tirar um momento com Deus. Para mim não tem problema ir numa igreja evangélica. Apesar que na época eu tinha 10 pés atrás com o evangelho. Aí fui convidado por uma pessoa para vir para o Vida Vitoriosa, e aí a transformação na minha vida foi total. E em 2012, eu estava passando por uma depressão. Vários fatores ocorreram na minha vida, eu passei por um divórcio, e veio a depressão, e consequentemente o divórcio veio também. Mais uma vez eu vi a minha vida emocional destruída, porque já era o segundo divórcio. Eu tenho 3 filhas do meu primeiro casamento, que durou 23 anos, entre namoro, noivado e casamento. E esse último tinha 3 anos, que foi inclusive a pessoa que me trouxe para cá. Infelizmente o relacionamento não andou, e aí o divórcio me jogou na depressão. Só que a depressão eu descobri que foi uma consequência de uma outra coisa que existia na minha vida que eu não conhecia. Aí foi quando foi apresentado ao Celebrando a Recuperação um casal que era daqui da nossa igreja. Ela já conhecia, ela é de São Paulo, ela já conhecia o projeto do Celebrando, ela tinha todo o material do Celebrando, e começou a fazer na casa dela como se fosse uma célula. E eu comecei a participar do Celebrando. Logo nos primeiros encontros eu me apaixonei pelo projeto, vi a transformação que aquilo fazia na vida das pessoas e na minha, principalmente. No mesmo período eu tive um familiar da minha vida envolvido com drogas. No mesmo período, eu sou líder de uma célula de homens, 2 irmãos da minha célula com recaída em álcool e drogas. Não por acaso os 2 ficaram internados na mesma clínica. Um entrou, comecei a visitar semanalmente ele na clínica. Depois o outro foi internado, quando eu soube estava na mesma clínica. E antes da gente fazer a visita nessas clínicas de recuperação, você passa por um grupo de familiares. E você começa a ver o que aquela família passa. E aí eu descobri uma coisa que existia em mim, que é a codependência. No meu caso, emocional. E essas famílias entram no problema também. E isso vai para todo tipo de problema que a gente possa viver na nossa vida. Se tem uma depressão, quem está em volta de você está entrando nessa bagunça junto, está entrando no teu barulho junto.
Então, fui entendendo ao longo do processo do Celebrando que essa codependência dominava e destruía os meus relacionamentos, né? Bom, e lógico, me apaixonei pelo projeto e esse trabalho, apesar de eu viver uma vida toda como cristão e principalmente ter agora, ao invés de um Deus que eu sabia que existia lá no céu, mas que estava dentro de mim, que essa é a grande mudança que eu encontrei aqui, eu vivi esse período, meu primeiro amor com Deus. Eu comecei a realmente viver na minha vida o controle de Deus. Eu comecei a aprender a ter confiança e entregar o controle da minha vida a Deus. E ver os frutos disso, né? E definitivamente, como eu li no início para vocês, Deus não desperdiça uma ferida. As minhas feridas emocionais, a de meu familiar, a de meus irmãos da célula e seus familiares, deram uma acelerada nessa paixão pelo Celebrando a Recuperação. E se a minha vida toda, a minha mãe é convertida, desde que eu devo ter uns 10 anos de idade, 8 anos de idade, 8 a 10 anos de idade, minha mãe é convertida e ora pela minha conversão, né? E ela sempre falou para mim: meu filho, Deus tem um plano na tua vida, né? E quando eu conheci o Celebrando, eu entendi o que Deus esperava de mim, que eu cuidasse de mim e que eu fosse cuidar de pessoas que estivessem sofrendo coisas similares ao que eu sofri. Aí o Celebrando me mostrou esse caminho. Então, desde 2012 até 2014, eu comecei a buscar informação de tudo quanto é lado sobre o Celebrando, como funcionava, como é que era. Comecei a visitar Celebrando em outras igrejas, buscando ajuda, buscando orientação e pedindo principalmente a Deus que desse a direção para a gente de quando implantar, né? Porque é um ministério que ele nos trata por dentro, ele nos estrutura. Então ele precisa ser muito bem implantado, porque se a gente não implanta bem na nossa igreja, ele se perde, a gente não consegue, para ter uma segunda oportunidade, você vai ter que ter o trabalho 3 vezes maior, tá? E ele é um ministério que ele começa pequeno e daqui a pouco ele está enorme. Tem igrejas hoje que tem prédio para poder cuidar de todas as áreas do Celebrando e cuidar de todas as pessoas que eles recebem, né? Bom, e aí busquei todas essas informações, né? E mais uma vez, aquela ansiedade tomando conta, né? E eu criei um grupo no Facebook do Celebrando a Recuperação, na época IBC Barra. E comecei a divulgar para os meus amigos do Facebook. Daqui a pouco, mais gente, que eu nem sabia quem era, mas foi indicando, uma pessoa foi indicando, e ali eu comecei a postar tudo quanto é informação que eu conseguia pegar do Celebrando, né? Hoje são 525 pessoas nesse grupo. O folheto que vocês receberam atrás tem o nome do Facebook. Quem quiser buscar mais informações, é só pedir para adicionar, que eu adiciono a pessoa no Facebook. Quem não tiver Facebook, se quiser informação por e-mail, tem o e-mail aí, é só solicitar, a gente manda informação. E eu fui mais no boca a boca na igreja. Boca a boca, falando para um, para outro e tal. E com a certeza que Deus ia dar o momento certo da gente implantar, né? Mas me faltava ainda o conhecimento. Eu até anotei aqui que me faltava coragem, mas hoje eu tenho certeza que coragem não faltava não. Faltava o conhecimento para a gente poder estar estruturando. E há uns 2 meses atrás, mais ou menos, não é isso? 4 meses. 4 meses atrás, mais ou menos, eu recebi um telefonema, que aí o pastor Leandro falou, tinha o chato da vez era eu. Então, com todo mundo, porque eu estava tão maravilhado com o que é o Celebrando, que eu fui falando para eles, gente, mas vocês têm que conhecer, vocês têm que conhecer, vocês têm que conhecer. E criei o grupo e falava para um e falava para outro. Então, mais ou menos 4 meses atrás,
Eu recebo o telefone de um irmão. Não, Moisés, é que eu estive na secretaria e eu queria saber se tinham celebrando a recuperação aqui na igreja, me disseram que você é que está cuidando disso. Eu falei, eu estou desenvolvendo o projeto, mas ele ainda não está para caminhar. Ele falou, pois é, mas eu estou vindo para a igreja com a minha família, transferido, e eu participei da implantação da igreja onde eu participava, e já tenho mais 3 anos de experiência celebrando. Eu falei, já entendi, senhor. O senhor mandou o que a gente precisava. E aí conversamos com o pastor Josué, ele direcionou o pastor Leandro direcionou o pastor Cláudio, e a gente começou a estruturar para hoje estar aqui. Esse caminhado foi para vocês entenderem por que a gente chegou até aqui. Né? A gente teve que escolher um dia, hoje muita gente que já tem participado com a gente não pôde estar presente, a gente está filmando, a gente vai tentar depois ver um jeito de botar na internet para que essas pessoas participem. Tá? Então, basicamente, essa é a nossa trajetória até chegar o dia de hoje. E uma das pessoas, assim, que muito... desculpa, o Alexandre está aqui, né, que estava aqui com a gente aqui em cima, está na liderança com a gente, ele é responsável por toda a parte de treinamento do Celebrando a Recuperação, aqui na Igreja Batista Atitude. E uma das pessoas que sempre me acolheu de braços abertos, com muito amor, com muita paciência, sabe, com um carinho assim, tremendo, não só por mim, mas por todos que ela recebe, é a Janaína, que vai falar para a gente agora. Ela é líder do Celebrando a Recuperação na PIB da Barra, e ela já implantou aí em vários lugares do Brasil, Chile, Portugal, Espanha, já rodou aí o mundo implantando, Celebrando a Recuperação. E ela vai trazer uma palavra hoje para o nosso coração, que eu tenho certeza que vai fertilizar a nossa terra para receber o que o Celebrando tem para a nossa vida. Tá bom? Assim, e ao término sempre nos grupos, quando vocês partilharem, a gente vai falar, obrigado por vocês terem me ouvido.